E então, como já ia a iniciar antes, regressamos agora a Jesus outra vez, neste caso ao Evangelho de Marcos, de onde nos afastamos, e sempre o Evangelho de Marcos nos serve mais de orientação, por ser o primeiro, por ser o mais autêntico. Os outros já têm ali mãozinhas, já são um bocado trabalhados, mas já fazem algumas adaptações, e é o Evangelho de Marcos que nos dá Jesus na sua integralidade, na sua originalidade, especificidade de ser humano pleno e integral. Nada de Cristo, nada de mítico Cristo, nada de Messias, de ungido, nada disso. É o ser humano, o Filho do Homem, que quer dizer o humano em plenitude, pleno e integral. Ora bem, e então, ao regressarmos ao Evangelho de Marcos, aonde é que vamos a regressar? Precisamente ao após grupo dos 12 ter sido constituído por Jesus. Jesus constituiu o grupo dos 12 e esse, como já disse em conversas anteriores, foi a sua decisão política, social e política mais revolucionária em termos de simbologia, no seu país e naquele contexto e naquela época. Mas também foi, pelo que se vê a posteriori, portanto posteriormente, também foi a sua escolha mais desastrada, aquela que falhou rotundamente. Parece que Jesus, na altura em que avança com este projeto, com esta constituição do grupo dos 12, completamente em oposição, em confronto duélico com os 12 patriarcas do judaísmo, Jesus dá aos seus concidadãos, às suas concidadãs, inclusivamente aos dirigentes do seu povo, que eram mafiosos, mentirosos, assassinos, autoritários, cruéis, dá-lhes um sinal inequívoco de que o judaísmo, como projeto de poder político messiânico triunfador, falhou redondamente e não há nada a fazer mais com ele. E Jesus, judeu, abandona esse projeto de poder político ao constituir o grupo dos 12. É o que quer dizer. Portanto, neste sentido, esta criação do grupo dos 12 tem uma força enorme, uma fortíssima força revolucionária de insurreição em relação ao projeto de poder político da Casa Real de David, em que todo o judaísmo, todos os judeus, levados pelos dirigentes, pela casta dirigente, andavam envolvidos e enfarinhados nisso, e na convicção de que ia ser assim. Era puro engano, era uma grande mentira, mas que já tinha séculos. Era uma grande idolatria, porque o Deus que dá cobertura a uma coisa dessa só pode ser um ídolo. Portanto, era uma grande idolatria, mas já tinha séculos. E como já tinha séculos, e todos os judeus, quer do território, quer da diáspora, viviam nessa grande expectativa, era de certa maneira esse projeto e essa crença que dava sentido ao seu viver enquanto povo e os mantinha profundamente unidos como povo, ao ponto de não se misturarem sequer com os outros povos. Podiam viver entre eles, mas nunca se misturavam com eles. Era sempre um povo à parte, segregado, porque escolhido na sua convicção, falsa convicção, na sua crença, crendice, na sua ingenuidade, na sua mentira, na sua concepção mítica das coisas. Eles eram um povo à parte, escolhido por Deus. Tinham um Deus que os tinha escolhido, e esse Deus podia vir a ser assim, porventura, de todos os povos, mas primeiro a primazia toda para os judeus, e portanto ser judeu era um privilégio, era uma regalia, eram os escolhidos de Deus e do único Deus verdadeiro, que era o Deus dos antepassados dos judeus e o Deus dos judeus, o Deus do templo de Jerusalém, etc.
Tudo isto é um sistema idolátrico, é pura idolatria, é uma invenção, é uma mentira, bem montada, bem organizada, bem orquestrada, bem fundamentada até do ponto de vista argumentativo e doutrinal, só que com pés de barro, isto é, tudo que construíram, toda a teologia, todas aquelas coisas, doutrina que fizeram, que elaboraram, tendo-se como muito ortodoxa, era a maior das aberrações, porque excluía todos os outros povos, à exceção do povo judeu. E obrigava todos os outros povos a ter de se vir a submeter ao povo judeu se quisessem ter algum futuro. Porque Deus era Deus dos judeus e só por extensão, e aí uma certa magnanimidade, acabaria também por aceitar os não-judeus, mas sempre como povos de segunda classe. Isto é uma aberração total. E uma teologia, isto é, um Deus que esteja por trás e a cobrir, a dar cobertura a uma monstruosidade destas, só tem que ser um falso Deus, um ídolo, o ídolo dos ídolos, que andou a subjugar e a enganar, com o qual os dirigentes andaram a subjugar e a enganar os seus concidadãos, as suas concidadãs, durante gerações e gerações. Felizmente com Jesus, tudo se altera. E Jesus dá este grande sinal, que é um sinal social e político, sobretudo político, à casta dirigente, à classe dirigente sua contemporânea no país. Jesus dá-lhes este sinal ao constituir o grupo dos 12 e diz assim: o judaísmo dos patriarcas faleu. É tudo mentira. Era tudo mentira. Portanto, temos de abandonar isso. E ao abandonarmos isso e nascemos de novo do alto, do sopro, do Espírito, Criador de Deus, nosso Abá de todos os povos, ou então não temos futuro. E como Jesus trabalhou inicialmente nesse seu projeto político maiêutico, de chamar o seu povo à realidade, sair dessa mentira institucional, dessa idolatria organizada, e não consegue, então ele constitui o grupo dos 12. Não há nada a fazer com o judaísmo, com este sistema judaico de poder político da dinastia de David. Não há nada a fazer com esta ideologia que estes dirigentes estão absolutamente possessos dela e andam a tornar possessos dela até os povos, todos os outros judeus. Não há nada a fazer. Isto era como estar todo o povo possesso de uma ideologia, portanto, de uma mentira, a que se chamava em linguagem mítica demónio, portanto, possessos do demónio. Parece que todos os judeus estavam possessos do demónio. E Jesus começa por trabalhar nessa linha maiêutica, mas os resultados são muito poucos, não consegue quase nada. E então diz: bom, não há nada mais a fazer com o judaísmo. E então, para salvar os judeus, para salvar o seu povo, os judeus, eu tenho de lhes dizer: acabou o judaísmo, Deus não está com o judaísmo, Deus Criador não está com o judaísmo, e se há um Deus que está com o judaísmo é um ídolo, e portanto também se está com os dirigentes é um ídolo, se está com os sumos sacerdotes é um ídolo, se está no templo de Jerusalém, que é um covil de ladrões, explora tudo e todos, até os pobres e até as pobres viúvas, então é um ídolo, não há nada a fazer. E portanto, ou nos abrimos ao Deus Criador, ao Deus que está no início de tudo, o Deus Criador de filhos, à sua imagem e semelhança, ou nos abrimos ao Deus Criador, porque o Deus do templo, o Deus da ideologia, o Deus do judaísmo, o Deus dos nossos antepassados é um ídolo. E então dá este sinal, constitui o grupo dos 12. Só que fez, como sinal extraordinário, é arrojadíssimo e vai-lhe custar a vida, e ele vai pagar com a vida ter feito isto, ter constituído o grupo dos 12, mas foi também um desastre, porque os escolhidos não foram dignos da sua escolha.
Já prosseguiremos.